Bom dia, Deus abençoe, boa tarde, boa noite, donde quer que você esteja. Deus abençoe, guarde você. Estamos novamente para outro de nossos pequenos mensagens, para nos encorajar uns com os outros. Você me encoraja a mim quando você envia aquelas mensagens, quando você responde, quando você mostra dedicação, quando você mostra interesse. E eu sei que se você revisa as minhas mensagens, porque você também deseja compartilhar, deseja aprender, deseja lembrar algo a mais. Isso chama-se comunicação. E a comunicação nos mantém fortes, nos mantém unidos, nos mantém com ânimo e nos ajuda para nós poder avançar no mundo, avançar num território, avançar em um ambiente que está um bocadinho pesado, um ambiente que não está a dar realmente a alegria que a gente precisa, mas está a dar muito para fazer. Agora nós temos aqui, se você pratica, você se poupa. Nós temos aqui na tela duas saetas. Pratique e não pratique. E nós vamos nos centrar hoje no livro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, para praticar. E também vamos nos centrar no Éxodo 28, 15, para que os que não pratiquem. Então, aí eu vou deixar para você simplesmente analisar. O Éxodo 15, 26, ele nos traz uma mensagem que nos dá ânimo, que nos indica, nos fala para nós praticar e assim mesmo nós vamos ver um resultado positivo. Os princípios de Deus não são apenas regras religiosas, não. São regras que nos ajudam a conviver, são regras que nos ajudam a nós ter vitória. E essa vitória que nos vai dar alegria. Os princípios de Deus, eles são proteções divinas que nos guardam de dor, do arrependimento e da destruição. Ele nos guarda, nós não vamos ter que nos arrepender de tanta coisa, porque nós realmente vamos estar felizes e vamos estar seguros. Muitos sofrimentos poderiam ser evitados pela prática constante da palavra de Deus. Muitos. Realmente, nós nem alcançamos a imaginar quanto dor poderíamos nos poupar se a gente escutasse o conselho de nosso Criador. E eu vou enfocar-me em 3 pontos. A enfocar-me nas instruções, a desobediência e a prática. Mas lembre-se, se você e eu, se nós praticamos, nós vamos ter resultado de aquilo que nós praticamos. Se é bom, o resultado é bom. Se é ruim, o resultado vai ser catastrófico e ruim. As instruções de Deus são para a nossa proteção. Lembre-se bem disto. Aquelas instruções da palavra de Deus são para nossa proteção, para nós poder realmente ter uma proteção que nos vai levar, que nos vai a encaminhar, que nos vai ajudar. É para nós realmente nos assegurar. Em Éxodo 15, 26, Deus prometeu proteção a seu povo. Se eles ouvissem a sua voz, fala ele, os mandamentos de Deus revelam seu amor, o seu cuidado. Os mandamentos de Deus revelam a sua interesse por nós cuidar, por nós guardar. O Salmo 119, versículo 105, ele fala que a palavra de Deus, ele fala que os conselhos de Deus, fala que as instruções de Deus são a lâmpada para os nossos caminhos
para os nossos pés, para o nosso olhar, para o nosso ambiente onde nós estamos. É uma lâmpada que ilumina tudo. E aí a gente não vai ficar a cego, às escuras. Quando Deus manda perdoar, Ele protege o coração. Quando Ele manda ser honesto, Ele protege a nossa reputação. Quando o Senhor chama a santidade, Ele protege o nosso futuro. Mas Ele está sempre pendente e tem uma razão para fazer. Então é importante que a gente compreenda isto para poder realmente se animar, se encorajar a seguir a instrução do Senhor. Eu invito você a se animar. Fala, Espírito Santo me ajuda. Sim, eu falo Espírito Santo. Mas como? Somente aqueles que aceitarem Jesus de boa vontade, eles estão recebendo o Espírito Santo, que é aquele que ensina, que é aquele que ajuda-nos a lembrar das instruções. Você fala de Jesus. Só você falar, Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão pelos meus pecados, meus erros, minhas falhas. A partir de agora eu te faço meu Senhor e meu Salvador. Me ajudas. Me concede a promessa do Espírito Santo para me lembrar da tua palavra, para praticar a tua palavra. Me ajuda. Fala isso. O segundo ponto é a desobediência. Ela cria consequências que, na verdade, elas poderiam ser evitáveis. Deuteronômio 28:15 mostra que nossas escolhas produzem consequências. Deus nos convida à obediência, porque conhece o caminho da vida. Porque sabe que a desobediência a Ele nos traz consequências que poderiam, na verdade, poder ser evitadas. Se a gente obedecesse, a gente evitaria este tipo de situações ruins. O livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 fala: tudo o que o homem semear, isso também se fará. Muitas dificuldades surgem quando nós ignoramos a sabedoria divina e seguimos apenas nossos princípios, nossos desejos, nosso plano. E nós falamos nós, e terminamos pensando que todas as coisas estão corretas. Ao ponto que nós chegamos a dizer que a lei produz rebeldia, que os regulamentos produzem rebeldia, que as políticas e comandos produzem rebeldia. Pois claro que não é que produzca, é porque o rebelde siente que está sendo comandado, dirigido, e ele não quer. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala: para aqueles que praticam o bem, a justiça, para eles não há lei. Eles mesmos ficam libertos dos regulamentos, dos comandos. Por quê? Porque Deus sabe que não precisa mandar eles mesmos são a alegria. Então você e eu temos que formar parte de aqueles que praticam. Agora, vou te falar algo. Se você praticar, você vai ser premiado. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 13, fala que se você faz as coisas em obediência, você vai ser muito abençoado. Mas a desobediência, ela realmente está criando situações que, na verdade, não precisamos. Então, lembre-se disso. A desobediência cria consequências evitáveis para que você se anime a obedecer a palavra do Senhor. Agora, outro ponto é pratique os princípios de Deus. Pratique os princípios. Se você praticar, você vai ter o resultado de aquilo que você pratica. Então você vai começar a escolher a prática de algo positivo. A escolher a prática de algo que leve para a obediência. Pratique os princípios de Deus e poupe
a si mesmo. Tiago 1:22, ele nos leva a entender algo. E ele fala assim. Ele ensina que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A transformação acontece quando a gente aplica aquilo que aprendemos. Eu aprendi no Senhor certas instruções e agora pratico elas e tenho resultados maravilhosos, resultados fantásticos. Assim como o trabalhador recebe o salário após de um mês de trabalho, uma semana, uns dias. Assim como o trabalhador recebe o salário, a paga de aquilo que trabalhou. Fielmente, as benções seguem a obediência. A oração evita a confusão. A disciplina evita fracasso. A sabedoria evita arrependimento. Por que fala evitar arrependimento? Não que não se deva arrepender, não. É que não tem que se arrepender porque não tem nada errado que tenha feito. E por isso, está se poupando. Então, todos os dias, Deus oferece a oportunidade de escolher o caminho dele. A obediência pode exigir sacrifício hoje. É verdade. Mas evita grande sofrimento amanhã. Se você pratica, você se poupa a si mesmo. Então, se você pratica, você se poupa. Vamos nos poupar. Vamos ler a instrução. Vamos pôr em prática os mandamentos do Senhor. Vamos falar para Ele nos ajudar a praticar eles. E você poupa-se. Vamos nos poupar. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá.